Sabrina, uma menina de apenas 2 anos que foi estuprada e morta pelo padrasto na casa da família. O motoboy de 26 anos de idade, de nome Jefferson, estuprou e matou a pequena Sabrina momentos antes na casa da família, levando junto com a mãe a criança ao hospital de Campo Limpo, já morta. A médica que examinou a criança encontrou sinais de violência sexual, informando imediatamente a Polícia Civil. O padrasto de Sabrina, motoboy de 26 anos, Jefferson de Oliveira, foi preso temporariamente. Ele afirmou à polícia que colocou a criança para dormir na tarde de quinta-feira e que 20 minutos depois voltou ao quarto com roupas que havia tirado do varal e viu que a menina não estava bem. Conta que, então, pediu ajuda aos familiares e a garota foi levada ao hospital. Sabrina foi enterrada num sábado, no dia 7. O delegado Flávio Eduardo Santos, que investigou o caso, determinou que a casa do padrasto de Sabrina fosse preservada pela Polícia Civil, onde descobriu-se que a família do padrasto adulterou toda a cena do crime. 21 dias após a sua soltura da prisão preventiva, a mãe de Sabrina, Diana, escondeu Jefferson em sua casa. Nesta terça-feira, 15 de julho de 2025, vamos receber Vitor, o pai de Sabrina. O padrasto que abusou e matou a menina Sabrina, de 2 anos de idade, está preso. Nada que possa diminuir a dor de um pai. A menininha, que tinha apenas 2 anos, morreu vítima de abuso sexual e esganadura. O padrasto acusado do crime começou a ser o responsável por Sabrina. A família da menina, é claro, está revoltada. É acusado de violentar uma menina de 2 anos de idade. Mas é justo? Eu pergunto para você. Eu quero justiça. Justiça é o que se busca diante de bárbaros como aqueles que violentaram e mataram por estrangulamento esta menina. Sabrina tinha apenas 2 anos e... Porque, na verdade, a lei hoje só favorece ao bandido. Veja agora essa reportagem de Samara Bastos. Violentou a minha filha e ela tá morta, enterrada, né? A menina de apenas 2 anos foi abusada e estrangulada. Por um parque, eu vejo os pais brincando com seus filhos, eu não tenho a minha filha pra brincar. No dia das crianças eu não tenho ela, no dia do aniversário dela eu não tenho ela. Fernando, que sofre com a saudade da menina, não vai desistir. Fazer com que o assassino da filha pague pelo crime virou missão. Por que tudo no Brasil é tão lento, né? Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital, ao canal Silvio Navarro e logo mais a Claro TV. Hoje eu tenho a honra de receber o pastor Vitor. Ele era pai da Sabrina, 2 anos de idade, que teve a sua vida ceifada de forma brutal pelo padrasto e não se sabe direito se com a anuência da mãe. O padrasto segue preso, a mãe está solta. Boa noite, pastor. Boa noite. Pastor, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o senhor. Quem é Vitor Oliveira? Eu sou pai, casado, né? 37 anos de idade, tenho uma empresa, empresário, e pai da Estela, da Sabrina. A Sabrina, felizmente, se foi no dia 5 de dezembro de 2013, né? Esse sou eu, um homem companheiro, carinhoso, que sempre tive o sonho de ser pai de uma menina, e esse sonho foi interrompido quando ela tinha 2 anos e meio de idade. Pastor, e quem era a Sabrina? Como que era a Sabrina aos 2 anos? Sabrina, aos 2 anos de idade, era uma criança cheia de saúde, de vida, carinhosa demais, muito apegada a mim, normal de toda filha mulher, né? E com o pai. Eu sempre fui um pai presente, em momento algum eu tive distante. Morávamos também a 1 quarteirão de distância, mesmo depois do divórcio com a mãe dela, que eu divorciei da mãe dela. E a gente tinha um contato contínuo, semanal, diário, praticamente. Eu chegava do trabalho à noite e via ela. Final de semana, ela praticamente todos os finais de semana estava comigo. Então, a Sabrina era meu suporte, era minha coluna, era o sonho. Pastor, eu vi no podcast Superação, do Beto Vaz, que o senhor conta que a mãe da Sabrina era uma excelente mãe,
uma excelente dona de casa, e acabou se envolvendo com o assassino da sua filha, homem este que era viciado em drogas, e o senhor ajudou ele a sair das drogas. O senhor pode contar melhor essa história? O que Sim, aconteceu de fato? todo mundo pergunta, né? A primeira pergunta é assim, Vitor, como que você, uma pessoa, né, tão do bem, se envolveu com a mulher, com esse potencial, com um caráter desse? E eu deixo bem claro para todo mundo, eu falo, quando nós se envolvemos, ela não tinha, pelo menos não apresentava esse caráter. Aí eu falo para todo mundo, era uma boa mãe, uma excelente dona de casa. O problema é que depois do nosso divórcio, né, da nossa separação, ela se envolveu com esse rapaz e começou a desandar, descabeçar, né, entrar no mundo dele. Eu conheci ele numa clínica de recuperação, porque na época, eu exercia um papel ministerial em uma igreja, e o pastor que estava acima, o pastor presidente dessa igreja, me convidou para fazer um trabalho nessa clínica de recuperação. E aí eu tinha um trabalho semanal, ia lá, dava palestras, ministrações, interagia com eles, e conheci ele, que era primo desse pastor, né? Ele era primo desse pastor. Conheci ele lá na clínica, o Jefferson de Oliveira, né? E comecei a ajudar com mensagens, às vezes com roupa, com questão de alimento mesmo, que a gente, tipo, apadrinha uma pessoa lá dentro, então leva comida, leva isso, aquilo, ou seja, estendi a mão, alimentei e fiz de tudo por alguém que mais tarde ia tirar a vida da minha filha. E o dia do crime, pastor? O que aconteceu? O que no podcast o senhor falou foi que a Sabrina já chegou morta no hospital. Porém, a mãe da Sabrina falou para o senhor que ela tinha tido, acho que uma convulsão, algo do tipo, e que foi para o hospital. O senhor pode falar desse dia para a gente? Então, no dia do crime, eu estava no trabalho, eu trabalhava na região aqui do Sacomã, da Zona Sul de São Paulo, e morava já aqui na região do Capão Redondo, né? A mãe dela me ligou, pediu para falar, meu supervisor veio passar o telefone para mim e disse assim, a mãe da sua filha está no telefone, tá? Então tudo bem. Aí ela disse, olha, vem para o Hospital Campo Limpo, porque a Sabrina teve uma convulsão. Foi só essas palavras. Eu falei, como que a Sabrina teve convulsão? A Sabrina é saudável, tudo. Não, ela teve uma convulsão. Depois do almoço ela passou mal e teve uma convulsão. Eu imediatamente saí da empresa, fui me dirigir para o Hospital Campo Limpo, quando no meio do percurso, o meu telefone toca de novo e já era a minha mãe. Então a minha mãe já ligou informando que a Sabrina estava morta. Minha mãe assim, desesperada, e aí você está no meio do caminho, uma certa distância de casa, houve a primeira notícia que seu filho passou mal e está no hospital, daqui a pouco seu filho morreu. Até então não passava pela minha cabeça um crime nem nada. Quando veio a notícia que estava no hospital porque passou mal, teve convulsão, e logo na sequência veio a notícia de morte, então assim, o chão desabou, que esperaram eu chegar lá para me dar uma notícia, nem nada. E eu fui me dirigindo até o Hospital Campo Limpo, na intenção de que realmente era isso que tinha acontecido. Ao chegar próximo do Hospital Campo Limpo, a imediação ali de Santo Amaro, mais ou menos, o telefone tocou de novo e era esse pastor, que era o pastor presidente lá da igreja, primo dele, né, falando que era para ir para o 92DP. E aí minha mãe ligou também de novo, 92DP, eu já achei estranho, né? Então me dirigi para o 92DP. Quando cheguei lá, encontrei algumas equipes de reportagem, aquele alvoroço todo, quantidade de pessoas lá, pessoas da minha família, pessoas da família dela, e o investigador de polícia veio em minha direção, aí falaram, o pai da Sabrina chegou, assim, o pai da Sabrina chegou. O investigador de polícia me chamou e veio falar diretamente, assim, falou assim, cara, você sabe o que aconteceu com sua filha? E eu falei assim, não, eu vim aqui para ouvir saber o que está acontecendo. Assim, então, sua filha, ela foi morta. Aí eu falei, como assim minha filha foi morta? Ele falou, a gente está com uma pessoa presa ali dentro, sendo que o padrasto foi preso no flagrante, né? Estamos com a pessoa presa ali dentro e tal, o delegado já vai conversar com você. Eu me lembro que disso aí eu passei mal, fui levado às pressas para o Hospital Campo Limpo, lá onde fui medicado, uma queda de pressão e tal, foi um estado de nervo, né, que derrubou minha saúde naquele momento. Aí, quando eu acordei, já estava sendo medicado no Hospital Campo Limpo, quando eu acordei, meu pedido foi para voltar para o 92DP. Voltando para o 92DP, foi lá onde eu tive a oportunidade de entrar na sala do delegado, e o delegado me colocar a par dos fatos, do que estava acontecendo, né? De que minha filha tinha sido morta, né?
que o padrasto era suspeito, estava preso na sala ao lado, tal. E até o momento não tinha, ninguém tinha comentado nada sobre a mãe, a não ser o delegado que me fez algumas perguntas, porque um tempo depois, conforme a investigação foi correndo, ele me falou que as perguntas que ele me fez no dia da morte da Sabrina é porque ele já tinha uma suspeita sobre a mãe, por conta do comportamento dela, da frieza, então assim, porque parecia que qualquer pessoa morreu naquele dia, menos a filha dela. Isso lembra muito o caso do Henri Borel, né? Ele morre e a mãe vai fazer unha e cabelo. Ela estava tomando uma latinha de cerveja e fumando um cigarro, assim, como se nada tivesse acontecido, totalmente fria. Pastor, o senhor nunca tinha percebido alguma mudança na Sabrina ou foi a única vez que aconteceu? Tudo aconteceu naquele fatídico dia? Ou ela já vinha apresentando algumas coisas? Porque no podcast, eu lembro que o senhor fala que a sua mãe começou a questionar o comportamento minha mãe, dela, por ser né? mulher, por já ter uma experiência de vida, passou por algumas coisas também na infância, na adolescência dela, a mãe dela faleceu cedo, então, ou seja, minha mãe já tem uma trajetória, então é mais fácil de perceber essas coisas, né? Eu, por ser homem também, a correria do dia a dia também, eu aproveitava mais os momentos com a Sabrina. Eu não tinha notado nenhum comportamento estranho, a não ser o último final de semana que nós passamos, que eu senti que ela estava mais carinhosa. Não sei se você já teve a oportunidade de passar assim, um dia com uma pessoa que daqui a pouco a gente, ou no mesmo dia ou dias depois, a gente recebe a notícia que aquela pessoa faleceu, né? Fica diferente. Ela estava diferente, estava com um comportamento assim, mais carinhoso comigo. Foi o que eu notei. Foi essa proximidade mais comigo, parecendo que ela estava vivendo mais aquele momento ali. Então a gente passou um final de semana maravilhoso. A gente sempre tirou fotos, mas naquele final de semana eu acho que eu tenho um HD com uma pasta gigantesca de tantas fotos que a gente bateu naquele dia. Parecia uma despedida de verdade. Então fomos para um sítio no interior de São Paulo, fiquei com ela no final de semana no sítio. Voltamos no domingo, fomos para a igreja à noite, e aí quando foi pela manhã ela ainda estava comigo, eu entrava no horário da tarde, no serviço, período da tarde, então até às 10 horas ela ficou comigo, que foi tomamos café, eu morava na época com a minha mãe, estava na casa da minha mãe, que já estava separado, e deixei ela na casa da mãe dela, que era na rua em frente, então assim, em poucos metros, 5 minutos dava de distância de uma casa para outra. Então levei ela, entreguei para a mãe dela, me lembro que dei um abraço bem forte assim, nela e tipo, parecia que eu sentia que aquele era o último abraço. Fico com aquela angústia, aquele aperto no peito. E isso na segunda-feira. E quando foi na quinta-feira, foi a notícia, né? Que eu não queria receber. Pastor, a sua mãe chegou a comentar quais eram os sinais que a Sabrina estava dando? Olha, filho, ela está fazendo isso, está acontecendo tal coisa. Ou ela só falou, tem alguma coisa diferente? Então, a minha mãe falou que tinha umas assaduras que não era normal, a expressão foram assaduras, né? Que nas partes íntimas, na região íntima dela, que não era normal. Mas isso a minha mãe comentou comigo depois, né? Não comentou na época, porque assim, eu sou bem esquentado, sabe? O sangue, se souber que mexeu com um filho meu Deus do céu. Então, minha mãe, para evitar as coisas, eu já tinha tido algumas discussões com ele, porque umas 2 semanas antes, eu flagrei ele com a minha filha numa feira próximo de casa e me contaram, então eu fui aí que nem louco atrás dele, tomei ela do braço dele e falei, eu não quero você com minha filha. Então, assim, foi uma discussão bastante acalorada, né, nesse dia, e de fato eu não queria. Então, assim, minha mãe, para evitar alguma coisa, ela não tinha uma certeza, segundo o que ela me conta, né, ela disse assim, que percebeu que quando ia trocar a fraldinha dela, porque ela tinha 2 anos e meio, então assim, ainda usava a fralda descartável, ia trocar a fraldinha dela, ela fechava a perna, então assim, tinha alguns comportamentos que a minha mãe falou que não achou normal, que não era normal dela, porque ela era uma criança sempre foi uma criança bem tranquila e bem, assim, ela tinha muita afinidade com a minha mãe, não tinha problema de minha mãe trocar uma fralda dela, de dar banho nela, mas ela falou que nesses últimos finais de semana que antecederam ao falecimento dela, ela começou a apresentar esses comportamentos. E muito acuadinha, assim, ela estava mais caladinha, mais de canto. Ela era bem brincalhona. Pastor, desculpa a pergunta,
até uma forma de alertar as mulheres. Quanto tempo de relacionamento, se o senhor souber, se não souber, não tem problema, a sua ex-esposa colocou esse homem para dividir a casa? Eu acredito que não foram no máximo 3 meses. Não foi mais que isso, não. Foi pouco tempo, pouquíssimo tempo. Porque estávamos, eu saí de casa, né? Quando, com 2 meses, nem 2 meses, na mesma semana ele já estava frequentando a casa dela e já estava dormindo lá. Então, 2 meses depois, ele já estava praticamente morando junto com ela. Eu sempre falo nas entrevistas o seguinte para as mulheres: parem de enfiar homens para dentro de casa quando se tem filhos, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem um relacionamento da porta para fora, porta para dentro. A sua casa é seu santuário. Não se enfia absolutamente ninguém para dentro de casa. O que o senhor deu no podcast foi a respeito da prisão preventiva, que ele teve a prisão preventiva negada. Por que isso? Se estava tudo ali em mesa, tudo muito claro do que aconteceu. Então, na época, a juíza argumentou, né, o delegado saiu pessoalmente do Distrito 92 DP aqui na Zona Sul de São Paulo, foi até o Fórum da Barra Funda, porque faltavam 48 horas para vencer o prazo da prisão preventiva, né, da temporária. E foi com pedido de prisão preventiva. A juíza falou para o delegado que ele era réu primário, porque, embora ele tivesse uma vida totalmente bagunçada, cometesse alguns crimes, furto, tivesse problema com droga, ele não tinha nenhum registro de passagem em delegacia, nada, por incrível que pareça. Ele era uma pessoa que dava muito trabalho na região, mas não tinha nenhum registro. Então, a juíza se apegou a isso, alegando que ele era réu primário, que ainda era suspeito, que o processo da investigação, que o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal da Sabrina ainda não tinha ficado pronto, porque ainda faltava 30 dias para o laudo ficar pronto, ou seja, ela disse uma série de argumentos que, na visão dela, justificaria que ele não tinha motivo de estar preso. O delegado falou para mim, que disse para ela: eu tenho certeza, doutora, estou trabalhando no inquérito e com tudo que eu já tenho, estou apresentando para a senhora, eu tenho uma certeza que esse cara, que esse homem matou essa criança, matou e violentou essa criança. E a palavra da juíza para ele, segundo o delegado, foi assim: o senhor quer me ensinar o meu trabalho? E negou a prisão preventiva, e o delegado teve que colocar ele pela porta da frente, em liberdade. Talvez ele quisesse só prender um pedófilo, assassino, estuprador, né? Não ensinando um trabalho para quem deveria cuidar da sociedade, né? Prender um cara que coloque outras crianças em risco. Mas depois ele acabou preso, certo? Ele foi para preventiva um tempo depois. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, como ele acabou na preventiva. E 21 dias depois da saída dele, a mãe da Sabrina ainda recebe ele de volta. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse ato meio que revoltante da parte dela? O delegado me ligou, véspera de Ano Novo, né? E me deu essa notícia maravilhosa. Falou bem assim: olha, Vitor, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Eu acabei de soltar o Jefferson pela porta da frente da delegacia. Nossa, me subiu o ódio naquele momento. Falei: como assim, doutor? Como o senhor faz isso? Ele falou: infelizmente, a juíza negou o pedido de prisão preventiva. E é o seguinte, cara, agora a gente, nesse Brasil, só funciona com a mídia. Então, vai atrás da mídia, vai, né, falar aí. Se quiser o nome da juíza, eu dou, depois me dá o nome da juíza completo que vai resolver. E foi o que a gente fez. Como já tinha tido uma primeira cobertura, na época, aí eu postei alguma coisa no Facebook, né, sobre ele tá solto, comecei a postar fotos dele e tal, enfim, bem revoltado, e coloquei o nome da juíza. Pouco tempo depois, no mesmo dia, né, eu recebi a ligação, foi da Irani Araújo, que na época ela fazia parte de uma ONG chamada Justiça que se Busca, né, que era a Irani, a Marta Consoli, não sei se você deve conhecer, do caso Sandro Dorta, lá, que ela era mãe da Bianca, né, que foi morta pelo Sandro Dorta,
o Márcio Nakashima, irmão da Messia Nakashima, esse pessoal tudo entraram em contato comigo no mesmo dia, falando para a gente fazer uma manifestação no dia seguinte na frente do Fórum da Barra Funda, e ali eles iam mobilizar toda a mídia, né, de jornais. E foi o que aconteceu. 2 dias depois, a gente foi para frente do Fórum da Barra Funda, fizemos cartazes. Então, eu tive o apoio de pais e mães de família, de vítimas, né, de casos aí que tiveram repercussão também na mídia, que me ajudaram bastante, também isso trouxe um peso. Então, naquele dia, estava todas as emissoras lá presentes na porta do Fórum da Barra Funda, fazendo cobertura ao vivo. A juíza viu a repercussão do caso no momento, então, simultâneo, todo o canal de TV que passava estava passando a mesma coisa naquele mesmo momento. Ela já se sentindo pressionada, abandonou o caso, pediu para sair do caso. Outro juiz assumiu o caso no mesmo dia, e eu recebi lá na porta do fórum a visita do promotor, na época, o doutor Vigílio Amaral. E o doutor Vigílio desceu e explicou: olha, a juíza pediu afastamento do caso agora, vou ser o promotor responsável agora, o juiz que está pegando também é um bem competente, a gente quer que você sobe com a gente, para a gente acertar algumas coisas e conversar. E resolver da melhor forma. Eu falei, tá bom. Nesse mesmo momento que a gente estava tendo as matérias, estava tendo a manifestação, as reportagens, e eu estava subindo com o promotor para a sala dele, estava eu e a advogada do caso, na época, a doutora Patrícia, o Jefferson, que é o padrasto, e a Dayana, que estavam juntos desde o dia que ele foi solto, foram se dirigir até o distrito 92DP para registrar um boletim de ocorrência de calúnia e de difamação contra mim, por conta que eu mostrei fotos deles ao vivo e falei o nome deles, falei que tinha certeza que eles estavam envolvidos e tal na morte da minha filha. Então foram os dois para o distrito registrar um boletim de ocorrência para mim, contra a minha pessoa. Aí, nesse mesmo momento, o doutor Vigílio ligou para o 92DP para falar para o doutor Flávio, que era o delegado do caso, que estava levando o pedido de prisão preventiva para eles, né? Se o delegado sabia onde eles estavam, para ir cumprir o mandado de busca. O delegado falou assim: cara, é interessante, porque o senhor está me dizendo que está com o pedido em mãos para que eu vá fazer a prisão deles, só que eu estou com os dois aqui na minha delegacia. Aí o que é que eles estão fazendo aí? Vieram registrar um boletim de ocorrência contra o pai da Sabrina. Aí o promotor falou: então segura eles aí, porque a gente está chegando aí. O promotor veio da Barra Funda para o Distrito 92 pessoalmente, e naquele mesmo dia eles ficaram presos. Nossa, é muita cara de pau. É uma sucessão de coisas bizarras, né? A juíza, a mulher, que deveria se preocupar com meninas, com mulheres, manda soltar. É a mãe que se incomoda com a foto dela e do assassino divulgado, quando ela deveria estar pedindo justiça. É uma emoção de sentimentos, né? Como o senhor se sentiu neste momento? Uma mulher que deveria proteger a sociedade, que ganha muito para isso, solta um estuprador, a mãe se revolta com o pai da vítima ao invés do assassino da sua própria filha. Como é que o senhor se sentiu nisso? A gente se sente injustiçado, abandonado, sozinho. O questionamento que eu fiz foi o mesmo, né? O primeiro momento foi o da juíza. Eu falei para o delegado, eu falei: doutor, ela é mulher, como mulher ela não entende o que não passa pela cabeça dela, ela não tem noção do que a minha filha passou. Ela sendo mulher, ela tem que tentar imaginar o que é um bebê, uma criança de 2 anos e meio, ainda é um bebê. O que a minha filha passou nas mãos? Poxa, tá lá, ela alegou que não tem um laudo pronto do Instituto Médico Legal, mas a gente recebe aquele papel que dá lá do ML para a gente fazer a liberação, lá tá falando, estava lá escrito, suspeita de violência sexual, sinais de violência sexual, causa morte, asfixia mecânica, ou seja, ela não tem muito o que raciocinar para ela pensar e ler, pegar aquele papel e ver que uma criança de 2 anos e meio tem sinais de violência sexual e foi estrangulada. Então, ou seja, não sensibiliza, não motiva ela a fazer algo, a querer fazer justiça. É preventiva que o senhor quer? Vou dar preventiva, dá o tempo para o senhor terminar o inquérito aí e provar aí para a justiça que realmente esse cara cometeu isso. E no caso da mãe é mais revoltante ainda, porque era alguém que era para dar proteção, era alguém que naquele momento, embora a gente tivesse nossas diferenças, estivéssemos separados e tal,
que a gente não tinha um convívio ruim, tinha até um convívio bom, estávamos separados, mas conversávamos, eu pegava ela não me impedia de eu pegar a Sabrina, então eu pegava a Sabrina na casa dela, no portão dela, ela ia às vezes no portão da minha mãe, não tínhamos discussões, então eu jamais imaginaria que ela fosse se prestar a um papel desse, agir dessa maneira, né? Então, na minha mentalidade, ela daria proteção, naquele momento ela estaria junto comigo, clamando por justiça, mas sequer ela gravou uma matéria, as equipes de jornais, os repórteres vinham atrás, aí falava, Vitor, passa o contato da mãe da Sabrina, passava o contato da mãe da Sabrina, daqui a pouco ligavam para mim, a gente não consegue falar com ela, a gente vai até o endereço dela, não encontra ela. Quando encontraram ela, ela falou que não daria entrevista e não deu entrevista. Então, assim, eu não entendi. Depois, o assassino da nossa filha ser solto e ela colocar o cara, esconder o cara, colocar dentro de casa, não colocou na residência dela, senão a gente tinha encontrado ele lá, né? Mas eles foram para um lugar mais afastado aqui do interior de São Paulo e ficaram escondidos os dois até o dia que eles foram presos, né? Pastor, o senhor teve acesso à perícia? Tive acesso a todo o processo, na verdade, né? Algumas coisas a advogado, promotor queriam evitar que eu visse no começo, né? Que eu tivesse acesso por conta da crueldade, mas eu fiz questão de ver, inclusive no dia do reconhecimento do corpo dela, o legista não quis deixar eu entrar, queria que meu padrasto entrasse, né? Ou a minha mãe, mas eu fiz questão de entrar e, assim, o que eu vi diante dos meus olhos, a cena da minha filha lá, eu nunca vou esquecer e, assim, não era de uma criança que teve uma morte simples, uma convulsão, foi uma criança que foi, infelizmente, bastante judiada e teve uma morte bem, bem difícil. Então, assim, nos laudos médicos, pra você ter ideia, quando saiu o resultado, apontaram indícios de penetração com objetos pontiagudos, ou seja, o que fizeram com ela é até difícil de falar, é até difícil de lembrar também, porque é uma coisa que mexe bastante comigo, me deixa revoltado até hoje. O crime foi em 2013, mas quando eu me lembro disso, me causa revolta, isso me causa ódio, um desconforto. Não tenho um problema de falar, mas é algo difícil demais de sair da minha cabeça. É difícil demais de ouvir, né? O pessoal que já me acompanha há muito tempo sabe que eu sou muito manteiga derretida e eu tô aqui me controlando porque eu tenho 3 filhos. Mas somos humanos e a gente acaba, né, se emocionando. Pastor, no laudo da perícia, apontou que essa foi a primeira vez ou tinha lesões mais antigas? Não. E a outra pergunta e o conselho tutelar nessa história toda? Então, o laudo aprovou que haviam cicatrizações já antigas, né? Ou seja, isso não estava acontecendo recente, isso já tinha um tempo que estava acontecendo. Então, tinha isso no laudo médico, contém, né, nos documentos. E quanto ao conselho tutelar, eu vou falar uma realidade para você. Conselho tutelar e direitos humanos no nosso país é bem difícil de falar sobre essas duas instituições, porque eu não estou desmerecendo o trabalho dos conselheiros, das conselheiras, mas parece que a instituição do conselho tutelar, às vezes, ela age quando não é para agir e não age quando é para agir. Porque às vezes tem um pai, tem uma mãe que tem uma situação financeira difícil, estão criando os filhos ali com toda dificuldade, e às vezes por conta de, sei lá, de situações que estão passando, mas são bons pais e boas mães ali, né? Estão dando o que pode, fazendo o que pode para um filho. Aí vem um conselho tutelar e às vezes pune aquele pai, aquela mãe por uma denúncia, sei lá, da mãe falou um pouco mais alto, gritou com a criança, brigou com a criança, ou corrigiu, enfim. Mas quando é num caso que realmente precisa se fazer algo, não se faz. Sequer nunca fui procurado por conselho tutelar. Eu fui num fórum em Santo Amaro para pedir a guarda da minha filha e o juiz sequer quis me atender. Um secretário, assessor, nem sei o que é aquilo, veio, entrou na sala do juiz, conversou lá dentro com ele um tempão, e eu fazendo ficha, fazendo cadastro lá na frente, para ele voltar e dizer para mim nem perder tempo de preparar, de preencher documentação nenhuma, porque o juiz falou que não teria chance nenhuma, que seria só gastar energia, porque lugar de filho é com a mãe, não com o pai. Então foi essa palavra que eu ouvi. Então ali
Eu saí, deixei as fichas preenchidas, falaram que ia me ligar, nunca me ligaram, nunca me ligaram, eu preenchi todos os papéis, nunca me ligaram. Isso foi bem rápido também, porque poucas semanas depois já tinha acontecido o crime, né? E eu pedi para ela várias vezes, eu falei, me dá a Sabrina para me cuidar. Ela falou que não dava a guarda da Sabrina, daria se fosse para minha mãe. Minha mãe já cria 2 netas de parte de uma irmã minha, então não tinha condições nenhuma disso. Ela, então, acredito que ela já falava isso de caso pensado, para não dar mesmo a guarda da Sabrina. E a Sabrina era uma forma que ela tinha de manipular a minha pessoa, tanto psicologicamente como financeiramente e, sei lá, exercer o poder, o domínio, sei lá, pro ego dela, eu não consigo entender, porque era simples, ela sabia o pai que eu era, sabia o amor que eu tinha pela minha filha, era só ter deixado eu cuidar da minha filha e simples assim. Então, ou seja, ela de fato não tinha um amor pela menina, porque se ela abrisse mão para sua mãe, ela, não, a guarda pode ficar com a sua mãe, não tem nenhum problema. O senhor vê como uma forma de usar a Sabrina para ter acesso à pensão ou como uma forma de manipular o senhor, de manter perto? Eu acredito mais numa forma de manipular e manter perto, né, por questões porque, assim, ela é aquele tipo de mulher que é bem dominadora, que resumindo, assim, aquela mulher que ela, às vezes, ela não aquele tipo de pessoa que ela não quer mais um relacionamento com alguém, tipo, não queria um relacionamento comigo, mas também não queria me relacionar com nenhuma outra pessoa. Se ela percebesse, ela mesmo estando lá com o cara junto já dele, lá há um tempo, ela percebia que tinha alguma pessoa se aproximando de mim, ou alguém falava que me viu, ela imediatamente se aproximava e começava a ligar e contava, e ali me chamava para ir tomar café com ela, e sabe assim, sempre estava atrás, sempre querendo se envolver novamente, mas deixando bem claro que não queria um relacionamento de volta comigo, assim, de casal, mesmo de marido e de mulher, a gente está dividindo o mesmo teto. Mas tinha esse sentimento, eu acredito, um dia me falaram a palavra, eu acho que é bem essa frase, sentimento de posse. Ela olhava para mim com sentimento de posse. Ela não queria, mas também não queria perder para outra pessoa, deixar para outra pessoa. A gente pode falar que a morte da Sabrina é a culpa de sucessivos erros, tanto do Conselho Tutelar como do Judiciário? Sim, eu falo isso para todo mundo e tenho uma plena convicção, porque se tivessem me dado a guarda dela, às vezes as pessoas falam, mas Vitor, tu tem que parar para pensar que ela ia passar um final de semana lá com a mãe e poderia acontecer. Eu falei, sim, poderia acontecer, mas ela estaria comigo. Eu tenho para mim na minha mente que isso não teria acontecido, e por mais que acontecesse, se ela fosse no final de semana para lá, poderia ser evitado o fator morte, porque ela estando presente comigo diariamente, é óbvio que eu iria notar ela passar uma semana inteira comigo, e no final de semana ela passar com a mãe, e eu percebesse que ela voltaria diferente, eu não ia deixar barato, eu iria investigar, eu iria correr atrás, iria descobrir que estava acontecendo alguma coisa, e aí a gente teria pelo menos prevenido a questão da perda dela, né, do fator morte. Pastor, a gente pode afirmar ou falar que a mãe sabia, sim, dos abusos recorrentes? Eu também gostaria de saber como o senhor viu a atuação da polícia nesse caso, tanto da militar como da civil. Então, eu tenho certeza, sim, que ela sabia. Quando eu conheci ela, quando eu me envolvi com ela, né, ela era uma pessoa que não falei, uma pessoa trabalhadora. Ela já tinha 2 filhos, homens, 2 meninos do primeiro casamento, que morava com a gente, né, inclusive. E os meninos excelentes, assim, tranquilos, excelentes. Ela sempre a mãe. Então, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Então, eu sempre quis ser pai de uma menina. Falei para ela, falei, eu quero uma filha. Ela não queria filha. Ela sempre falou, eu não gosto de menina, não tenho, não sei o que. Ela tinha isso. Foi uma das causas também que eu pergunto, né, se não gostava de menina, não queria ser mãe de uma menina, porque teve uma comigo e porque, já que teve, depois que o relacionamento acabou, não permitiu que eu criasse ela, que eu fosse pai, criasse ela, fosse pai e mãe dela ao mesmo tempo, já que ela não queria. Mas, enfim, de tanto que eu pedi, de tanto que eu insisti, ela cedeu e me deu a oportunidade de ser pai da Sabrina, né, porque ser pai da Sabrina foi uma oportunidade para mim e um sonho realizado. Então, com essa questão que
ela não, esse fator que ela não queria ser mãe da menina, de menina, não queria uma filha mulher, eu acredito que ela não tinha amor pela Sabrina, que ela percebia, sim, essa questão que ela sabia dos abusos, ela sabia do que estava acontecendo, até porque uma das coisas que ela me contou quando nos conhecemos, e me sensibilizou bastante com a pessoa dela, ela me contou que já tinha sido abusada, que tinha sido violentada no passado, não me contou detalhes do que aconteceu, porque falou que era uma situação que mexia bastante com ela, então eu falei, poxa, é uma pessoa que já sofreu, uma pessoa que já passou um monte de coisa na vida, uma mulher trabalhadora, madura, já tem, já tem uma idade de maturidade. Eu falei, cara, a mulher é para casar e para ter minha filha com ela. Só que foi totalmente ao contrário, né? Quanto à questão da polícia militar, na época ele foi preso pela Guarda Metropolitana, a Guarda Civil Metropolitana. A enfermeira que recebeu a Sabrina no hospital, que ele levou a Sabrina no hospital, ele estava na companhia de uma irmã e de um vizinho dele. Assim que eles colocaram ela na maca, que ela entrou, imediatamente a enfermeira, porque viu a criança sem pulso, chegou morta, eles faz aquele procedimento de cortar, abrir as roupas da criança, né? Então corta a roupa da criança para tentar massagem cardíaca, essas coisas, e imediatamente a enfermeira disse, está no alto do processo, né, do inquérito, que a enfermeira disse que já notou de cara os sinais de violência, tanto de violência sexual, quanto de violência mesmo, a marca de esganadura no pescoço, tinha marca de dedo, o pescoço dela roxo, e ela já na mesma hora chamou o pessoal da metropolitana, da guarda metropolitana que estava no hospital, e falou bem assim, ó, segura todo mundo que tá junto, que veio junto com o rapaz que trouxe essa menininha, porque a morte dela é suspeita. E daí, imediatamente, a ação rápida da Guarda Civil Metropolitana contribuiu positivamente para que ele fosse preso naquele dia, né? E que ele não tivesse a oportunidade de fugir e ter ido embora. Pastor, o senhor sente que teve justiça porque a Dayana está solta? O Jefferson continua preso? O Jefferson continua. Meu sentimento é que a justiça, pelo menos da forma que eu acho que deveria ser feita, não foi. Porque assim, o Jefferson foi para júri popular sozinho, né, pegou na época 40 anos de prisão, ele está preso ainda hoje atualmente no presídio no Paraná, e a Dayana, o juiz na época rejeitou mesmo com diversas provas, prints de conversa da Dayana com amigas e com a moça que cuidava da Sabrina, antes da Sabrina começar a ficar nos cuidados do Jefferson, que era coisa que eu não sabia, porque a Sabrina nasceu, nós tínhamos uma amiga, que era da igreja, que cuidou bastante tempo da Sabrina. Quando eu e a Dayana nos separamos, a Dayana arrumou um motivo de ter uma confusão com essa moça e discutir para tirar a Sabrina dos cuidados dela e deixar sobre os cuidados da irmã do Jefferson, que é o padrasto, e coisa que ela nunca me comunicou. Então, por eu não ter contato com a família dele, não tinha contato também com a cuidadora da Sabrina, que foi desde a infância, porque minha rotina de trabalho, morar um pouco mais afastado dela e ela ser mais amiga da Dayana do que minha. E o motivo que ela tirou a Sabrina dos cuidados dessa moça que cuidava desde que a Sabrina nasceu, eu trabalhava, ela trabalhava, então, no período em que nós trabalhávamos, ela cuidava da Sabrina. O motivo foi um motivo fútil, porque assim, a moça que cuidava da Sabrina foi corrigir a Dayana por conta do estilo de vida que ela estava começando a levar, né? Falou, poxa, você tem uma filha, você, final de semana, às vezes, você, em vez de deixar sua filha todo final de semana com o pai, você quer sair, aí deixa sua filha comigo, não tem hora para chegar, e agora tá bebendo direto, porque ela não bebia, né? Agora tá bebendo direto, vive aí, tá andando né, com esse cara aí, o relacionamento é seu, você faz o que quiser. Então, assim, ela se sentiu no direito de, pelo fato de ser amiga, dar conselhos para ela. A Dayana não aceitou esse conselho, discutiu com ela, não levou mais a Sabrina para ficar com ela e deixou sobre os cuidados da irmã do Jefferson, né? E, inclusive, foi coisa rápida também, porque esse processo foi de mais ou menos 15 dias, que foi o intervalo dessa confusão e dela deixar sobre os cuidados da irmã do Jefferson, foi muito próximo ao dia da morte dela. Foram uns 15 dias que ela passou cuidando, sem eu saber. Quando eu descobri que a Sabrina estava sendo cuidada pela irmã do Jefferson,
já foi quando o inquérito policial já estava rolando. Então, ou seja, eu soube pela boca do delegado, quando ele leu lá, falou: quem é Sara? Aí eu falei: Sara é irmã do Jefferson. Não, Sara era a moça que cuida da Sabrina. Eu falei: não, quem cuida da Sabrina é a Heloísa. Não, eu falei: é a Sara que cuida da Sabrina. E daí eu fiquei sabendo. Quanto à questão eu comentei sobre a irmã dele que estava no dia, levou ela para o hospital junto com o vizinho. Eu acredito assim que muito mais pessoas ali do convívio dele sabe do que aconteceu na real, porque ele nunca abriu a boca, nunca confessou o crime, não foi eu que matei, então, ou seja, é, ela foi violentada e estrangulada por quem? Estava dentro da casa da mãe dele, e dentro da casa da mãe dele estava ele, a irmã mais nova, a irmã mais velha, o vizinho do lado, porque eles moravam tipo tipo um cortiçozinho assim, sabe? Aquele monte de casa tudo junto assim. Eu falo, poxa, como que uma criança passa numa imagem de câmera na esquina da casa dele, porque eu tive acesso a essa imagem, eu consegui a câmera e entreguei na mão do delegado, para o delegado solicitar as imagens dessa câmera e pega. 4 horas da tarde daquele dia, do dia 5 de dezembro de 2013, 4 horas da tarde, a Sabrina passa viva, virando a esquina da casa dele, andando, segurada na mão dele. 4h40 da tarde, ou seja, 40 minutos depois, a Sabrina está dando entrada no Hospital Campo Limpo, sem vida e com sinais de violência sexual. O Hospital Campo Limpo fica praticamente atrás da casa dele, que ele mora numa comunidade muito próxima de lá. Então, ou seja, em 40 minutos, como tudo isso aconteceu, com tantas pessoas juntas dentro do mesmo quintal, dentro da mesma casa, e ninguém viu, ninguém sabe. Então, é nesse quesito que eu acho que a justiça ela não foi feita 100%. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No momento que a Sabrina estava sendo torturada, ali tinha todas essas pessoas ao redor? Sim, tinha todas essas pessoas ao redor, mas ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. A Sabrina, segundo o delegado falou, estava sendo cuidada pela essa irmã mais nova dele. Aí a irmã mais nova dele cuidou dela até o dia inteiro, mas nesse momento ela não cuidou, não viu, estava com o irmão, não sabe explicar. A irmã mais velha também não sabe explicar. O vizinho que socorreu, né, um socorrista que levou para o hospital também não sabe explicar. Então, assim, é uma coisa que eu sinto que sim, eles sabem o que aconteceram, porque o delegado falou para mim na época que a casa foi lavada, logo depois que eles levaram ela para o hospital, a casa inteira foi lavada com uma substância chamada criolina. Não precisa de muito esforço, é só dar uma pesquisada no Google para que serve lavar uma cena de um crime com criolina, é para tentar apagar vestígios de alguma coisa. E quem lavou a casa? A mãe dele. Ou seja, tudo cúmplice. Sim, tudo cúmplice. Para mim é tudo cúmplice, para mim tá todo mundo junto, todo mundo sabe o que aconteceu. Na época eu bati muito nessa tecla, né, mas também senti por parte do delegado que por ele já tá preso ali, já tá ter toda a repercussão, a pressão em cima do delegado, tipo assim, na mente eu penso, né? Eu penso que na mente do delegado é assim, já conseguimos prender o responsável real, né? Porque que ele matou ela, isso é um fato. Assim, já conseguimos prender um estuprador, um pedófilo, um assassino, o cara já está aqui, então para que mexer mais em outras coisas e a gente perder tempo com isso, energia, tem mídia em cima, vamos resolver o caso e já era, entregar a resposta para a sociedade. Pronto, prendemos o assassino, estuprador assassino. Na minha mente, eu penso que foi isso que aconteceu. E deixaram outras pessoas de fora, porque se todo mundo que eu acabei de citar tem alguma participação, seja com a cumplicidade ou com a omissão, sabem do que aconteceram e não testemunham sobre o que aconteceu, envolvendo a morte de uma criança de 2 anos e meio, para mim são tão monstro, tão culpado e tão miserável quanto ele que fez. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Então, nós temos uma família de perversos soltos. Sim, eu tenho uma certeza e plena convicção. Eu também vi no podcast que o pessoal da igreja tentou calar o senhor. Foi isso mesmo? Isso mesmo. Na época, o pastor presidente, lembra, no começo da entrevista, eu te falei que ele era primo do pastor, né? Primo do pastor.
cresceram juntos. E ele tentou argumentar, inclusive, querendo usar, tipo, a própria Bíblia, textos bíblicos, assim, desconexos, fora de contexto, para mim, para alegar que eu estava errado em dar entrevista, em procurar justiça, que a justiça eu tinha que esperar da parte de Deus e que Deus ia fazer acontecer, e todo aquele argumento, né? É, a justiça de Deus acontece, mas também é bom a gente ver a dos homens, né? Exatamente. Como Mas é que... ele que. Vai, pode falar. Desculpa, não, pode falar. Mas eles quiseram alegar isso para mim, né? Que eu estava errado e que eu não deveria fazer isso. Ó, você deve esperar, para de ficar dando entrevista, porque esse negócio de ficar dando entrevista aí não é coisa de Deus. E, ou seja, tentaram fazer uma alienação na minha mente, coisa que na época eu já estava começando a estudar teologia, então já tinha uma mente bem aberta acerca dessa questão de religião e dessa questão de alienação também, né? Então eu não permiti que isso acontecesse, levei adiante e fui praticamente excluído dessa igreja, do meio daquele convívio daquelas pessoas, porque eu exercia funções, eu era músico lá na igreja, tinha uma função ministerial também, de evangelista, e eles me afastaram de todas as funções, me tiraram alegando que tipo, eu não tinha condições para exercer aquilo por conta de tudo que estava acontecendo. E basicamente me excluíram de lá do ministério mesmo, colocar de canto, e as caras, as falas, para mim eram as piores, e eu me senti, assim, sabe, sozinho, sem rumo, e me tiraram do ministério mesmo, literalmente. Como é que o senhor vê uma pessoa, né, que lidera uma igreja tentando calar um pai que está buscando a justiça pela sua filha? Eu vejo como alguém que pode ser que deva alguma coisa também, saiba de algo que aconteceu e deva alguma coisa, porque isso não é essa atitude dele não foi uma atitude só de alguém que tem uma alienação, sei lá, uma mente fechada, religiosa demais e na ignorância, não, isso não pode, não, eu tenho a certeza e a convicção que ele também sabia de alguma coisa, porque a imagem que eu falei para você que a Sabrina parece viva, antes de chegar na casa dele, esse mesmo pastor aparece na imagem, o carro desse pastor, ele não chega a aparecer na imagem, mas aparece o carro dele parando na esquina e desce o Jefferson e a Sabrina do carro dele e entra na rua do Jefferson, a rua onde a Sabrina foi morta. No depoimento, o pastor foi chamado para dar depoimento, ele falou que encontrou ele andando com ela na rua da casa dele, que dá, sei lá, uns 100 metros antes, e ofereceu uma carona até a esquina. E eles entraram no carro, ele falou que ela estava bem e tal, tudo, entrou no carro, e quando chegou na esquina da casa dele, deixou, e de fato é isso que as câmeras mostram, né? Então, eu não sei. Talvez ele possa sim ter percebido alguma coisa que estava acontecendo, e ficou calado e se omitiu, e por se omitir e ver com a repercussão que tomou, e ver que eu estava em cima pressionando, achou melhor tentar manipular minha mente e me afastar de perto deles, que, sei lá, seria mais seguro para eles. Que absurdo. E os direitos humanos, pastor? Porque muito se fala em direitos humanos, mas a impressão que a gente tem, eu nunca passei por isso, e peço a Deus para nunca passar por isso, sendo muito sincera, porque eu admiro muito o equilíbrio emocional, a fé, a resiliência de uma pessoa que perdeu seu filho e seguiu a vida. Eu não teria isso eu sempre deixo bem claro. Eu não teria essa força que vocês têm, essa estrutura emocional que vocês têm. E a impressão que a gente tem, quem nunca passou por isso, é que os direitos humanos só servem para o preso, para o famoso direito dos manos. Como foi a atuação dos direitos humanos no seu caso? Atuação nenhuma. Eu vou falar para você, essa instituição de direitos humanos, eu conheço ela somente pelo papel e de ouvir falar, porque direitos humanos nunca me procurou, direitos humanos nunca quis saber algo sobre o caso, sequer. Pelo contrário, quando ele foi preso, direitos humanos bateu na porta da delegacia, porque o delegado falou que o advogado dele alegou que ele estava sendo torturado, né, para confessar o crime. Então, aí o Direitos Humanos apareceu. Quem conhece os Direitos Humanos é o assassino da minha filha. O Direitos Humanos chegou lá e protegeu a integridade física dele.
mas para mim eu nunca vi, não conheço essa instituição, a não ser no papel. Nunca ligaram para o senhor, nunca ofereceram ajuda, ofereceram ajuda psicológica, nada, o Estado não te deu nada. Não, na época o promotor, o doutor Vigílio, me levou pessoalmente, porque foi um cara muito bom, muito importante para mim. Ele teve também participação no caso lá, Isabela Nardoni, e ele me levou para fazer um acompanhamento no CRAS, acho que é CRAS ou era CRAVE, que é lá dentro mesmo, fora da Barra Funda, que é um acompanhamento psicológico. Passei com uma psicóloga chamada doutora Priscila, e me ajudou bastante ali, que eles têm toda uma metodologia para tratar, por conta do caso, ali tá bem quente, né, para acalmar a gente, conversar. Então foi o único apoio que eu tive. E mesmo com eu passando lá com ficha, passava semanalmente, era 2 consultas por semana, passava na psicóloga, dentro do Fórum da Barra Funda, mesmo estando lá dentro. Eu acreditei que nesse período, por estar lá, já estar dentro com a ficha dentro do sistema, todo preenchido, e pela repercussão, tudo que aconteceu, e está passando dentro do fórum, essa instituição chamada Direitos Humanos fosse me procurar, mas eu nunca recebi ligação deles, nunca recebi visita, e não conheço ninguém do Direitos Humanos, só na teoria mesmo. Posso fazer uma pergunta com cunho político? Pode. O silêncio do Congresso mata os nossos filhos? Com certeza, sem sombra de dúvida. O nosso país é um país que a gente observa assim, termo de tudo, mas vamos falar especificamente sobre as leis. A nossa Constituição, nosso Código Penal é totalmente ultrapassado. A gente observa que nesses últimos anos eles têm mexido em alguma coisa de lei, de código, mas leis que favorecem a eles, favorecem ao judiciário, ao Supremo, ou seja, a quem está no topo da pirâmide. São leis que favorecem a eles. As leis que protegem as mulheres que são mortas por feminicídio, as crianças que são mortas todos os dias, que são violentadas, que são torturadas, não existe leis que protegem, porque quando um crime acontece, você observa, não precisa lembrar do caso da minha filha, mas diariamente a gente liga aí nos jornais, sei lá qual é a emissora, seja qual for a emissora, e a gente vai ver que todo caso é a mesma coisa. Acontece o crime, o sujeito é preso, a pessoa é presa ali, e logo na sequência é um monte de brechas que a gente tem dentro dessa lei nossa que é tão falha, que às vezes as pessoas acabam recebendo uma liberdade, acabam saindo, ou advogado mesmo fica tentando sair por ali, e muitos dos casos que a gente vê os criminosos não vão em liberdade porque a mídia fica fazendo pressão em cima. Porque se nós não tivéssemos vocês repórteres, a mídia em cima nesses casos, infelizmente a gente ia ver aí 100% de impunidade em crimes relacionados a crianças e mulheres no nosso país. Se estivesse acontecendo uma audiência pública, pastor, e o senhor tivesse a oportunidade para falar cara a cara com os 513 sanguessugas que dependem do nosso dinheiro, mais 83 senadores que também são tanto quanto sanguessugas que vivem uma vida nababesca do nosso dinheiro, mas nada fazem por nós, o que o senhor falaria para eles? Eu falaria que o sangue de centenas de mulheres inocentes e centenas de crianças inocentes que já foram mortas por feminicídios ou mortas depois de sofrer uma violência sexual está sobre a mão deles, que eles são tão culpados quanto aqueles que foram os algozes, né, do crime, que aqueles que cometeram o crime, mas aqueles que estão com a caneta na mão, que são responsáveis pelas leis que regem esse país, são os primeiros responsáveis no crime. O Jefferson tirou a vida da minha filha. Teve uma sequência de pessoas ali arroladas num processo que foram testemunhas e se omitiram como testemunha naquele momento, ou seja, para mim também são cúmplices. Mas quem está lá em cima, quem tem o poder de criar uma lei que realmente protegesse a minha filha, é tão culpado quanto aqueles que cometeram o crime físico contra a vida da minha filha.
Nós estamos envoltos a um país de cúmplices de assassinatos de criança. O senhor, tendo contato com outros pais, outras mães, que também tiveram a vida de seus filhos ceifados pela violência endêmica que assola esse país, o senhor consegue mensurar se as leis que protegem as crianças são apenas leis para inglês ver, que não servem para nada, que na verdade colocam as nossas crianças em risco, e daí que as crianças brasileiras estão sendo tratadas como objetos? Sim, eu tenho uma plena convicção, porque a gente observa assim que, na verdade, o que que eles querem? É uma percepção minha. As leis que realmente devem ser criadas, porque assim, não é falta de projeto. A gente tem um monte de projeto, aí a gente tem muitos pais e mães que já sofreram na pele a perca de filhos, que estão aí lutando. Hoje, graças a Deus, né, a gente tá vendo que recentemente a Ana Carolina, mãe da Isabela, conseguiu entrar, da Isabela Nardoni, conseguiu entrar, né, para a política. Lá no Rio de Janeiro temos o Leniel Borel, que é um amigão, a gente teve junto diversas vezes, estamos na mesma causa. O Beto Vaz, né, também pai da Vitória, ou seja, tem uma gama de pessoas aí que hoje que passaram por essa dor que eu passei e estão ingressados aí dentro da política e clamando, mas são vozes ainda que são ouvidas à distância, por quem realmente poderia ouvir a voz desses pais, dessas mães que clamam por justiça, né, e fazer alguma coisa. Então, ou seja, todos eles têm projetos de lei, todos eles têm projetos de lei. Existem outros projetos de lei para garantir proteção verdadeira do adolescente, da criança, da mulher. Não é de hoje tramitando aí, sendo clamado para que isso seja ouvido e aprovado, só que eles não querem pôr isso em vigor, não querem votar, não querem aceitar, não querem fazer que isso aconteça. Aí, para tirar a atenção, às vezes, ou a crítica de cima deles, e para ficar menos feio para eles, eu acredito, aí eles ficam criando outras leis, algumas coisinhas que parece que vai ajudar, mas na verdade não vai ajudar em nada, é só para mostrar que eles estão fazendo alguma coisa, entre aspas, né? Mas na verdade não estão fazendo nada do que realmente deveriam fazer. Pastor, no meio a tanta dor, que novamente eu admiro demais e tenho vocês como exemplo de vida, para continuar seguindo, porque Deus me livre, guarde, é uma dor imensurável, Deus me livre. O senhor criou o projeto Igreja que Protege. O senhor pode falar um pouquinho a respeito desse projeto, por favor? Posso sim. Esse projeto, a criação dele é da Raquel Vivas, né, que é do Rio de Janeiro. Ela criou esse projeto já tem algum tempo. Na verdade, eu abracei esse projeto junto com ela, que é um projeto bem difícil de ser abraçado por nós, que representamos, às vezes, um cargo eclesiástico dentro da religião, né, do ministério religioso. Ou seja, o que acontece? A Raquel, ela criou esse projeto no intuito de proteger as crianças que estão vítimas de violência dentro da religião em geral. O nome do projeto é Igreja que Protege, mas a gente vê aí que não é de hoje que crimes acontecem dentro do ambiente religioso. Por quê? Quando as pessoas elas se apegam a uma religião, seja ela qual for, a gente começa a frequentar um determinado ambiente religioso porque a gente quer encontrar paz, tranquilidade. Automaticamente você imagina, e essa é uma imaginação equivocada, que aquele ambiente ali é um ambiente de pessoas perfeitas. E deixa eu falar uma coisa, a igreja e nenhuma religião no mundo é um ambiente de pessoas perfeitas, porque onde houver seres humanos no comando ou fazendo parte de um contexto, vai existir pessoas falhas. Então, eu costumo dizer para as pessoas, tomem um cuidado, o projeto A Igreja que Protege serve para alertar as pessoas justamente disso, não é porque você está dentro da igreja que você vai confiar 100% a vida dos seus filhos ali na mão de pessoas, de homens e de mulheres que você sequer sabe de um histórico dessas pessoas lá atrás. Uma das coisas que o projeto A Igreja que Protege faz é fazer um levantamento, né, da vida passada dessa pessoa. Porque dentro de religiões hoje, 90% das pessoas ali dentro são ex alguma coisa. Ex-prostituta, ex-ladrão, ex-assaltante, ex-assassino, ex alguma coisa. Então, como que eu pego meu filho, que é o meu bem mais precioso, e entrego nas mãos de alguém que teve um histórico lá atrás, e sim, eu acredito na recuperação do ser humano, que todo mundo tem o direito de regeneração, sim, mas
que a gente tem que ter, sim, uma certa cautela. Eu não posso chegar simplesmente a entregar a vida do meu bem mais precioso, que é o meu filho, nas mãos de alguém que sequer eu sei do que é capaz de fazer. Então, a Igreja que Protege serve para isso, para você, mãe, você, pai, cuidar dos seus filhos e ter um olhar mais atento dentro do ambiente religioso, não simplesmente chegar na igreja e entregar seus filhos a Deus dará e vai lá, leva para a salinha das crianças. Não, peraí, quem é que cuida da salinha das crianças? De onde veio essa pessoa? Qual é o histórico de vida dessa pessoa? Entendeu? Então, ou seja, vamos para casa de fulano de tal, deixa seu filho ir comigo. Não, peraí, eu preciso saber quem é essas pessoas, não funciona assim. Então, às vezes as pessoas falam, é muita histeria isso, né? Não precisa ser assim, não, a gente tem que ter cautela assim, porque a gente vê frequentemente, todos os dias, tem um caso semelhante. Um não, são vários casos como esse acontecendo. Histeria porque não é o filho deles, né? Exatamente. Porque pai e mãe que ama, que se preocupa, protege, gente. E vai estudar histórico de professor, vai ver o que já aconteceu na escola, vai estudar, sim, o histórico da igreja, do pastor, de quem está lá dentro. Fica largando os filhos a Deus dará. Ó, pastor, né? Não dá, né? Não. Pastor, só a respeito do Jefferson, a Dayana segue solta. E eu falo o nome dela assim porque ela é mãe, deveria ter protegido e não fiquei enfiando o cara dentro de casa. A Dayana tá solta. Isso. O Jefferson, ele segue preso. Correto. Quanto tempo de cadeia o Jefferson pegou? E o que o senhor acha da saidinha? Porque uma hora ele vai ter direito à saidinha por bom comportamento. E é muito fácil ter um bom comportamento dentro da cadeia, né? Como é que o senhor vê essa saidinha dos presos? Em quanto tempo nós teremos que conviver com alguém tão abjeto como o Jefferson? Na minha concepção, essa saidinha nem deveria existir. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que em crimes hediondos, que é o crime que o Jefferson cometeu, né, no caso do feminicídio, no caso da violência sexual, uma morte de uma criança, essa pessoa ela não deveria nem existir essa história de cumprir um terço da pena e tem os benefícios lá. Para mim, essa pessoa deveria cumprir de ponta a ponta. Se realmente nosso país fosse um país justo nas leis, volto a falar delas, né, realmente tivéssemos políticos interessados com o bem-estar da sociedade e com as pessoas que são vítimas da violência, criariam leis de verdade, colocariam em prática leis que colocariam essas pessoas na cadeia durante para cumprir toda a pena que ela recebeu. O Jefferson foi condenado a 40 anos de cadeia, né? O julgamento ocorreu em 2017, foi 2017, o crime foi dia 5 de dezembro de 2013, ele ficou preso sem julgamento até 2017, 2017 foi o julgamento e em 2017 ele foi condenado a 40 anos, né? E de lá segue preso. No caso da Dayana, por ter tido diversas provas que foram apresentadas contra ela pela promotoria, pelo delegado, na época do caso, terem sido rejeitadas, ela ficou presa um período de 1 ano e 6 meses, se não me falha a memória, e hoje segue em liberdade aí. Logo, então, nós teremos que conviver com esse lixo nas ruas, né? Porque nem lixo, acho que tem mais dignidade do que um ser humano desse tipo, dessa estirpe. Pastor, justiça ou justiçamento? Nós estamos vendo muitos casos de justiçamento. Não me oponho quando o cara é pedófilo, quando o cara é estuprador. Eu acho que tem que... A justiça, na meu ver, aí eu não estou nem falando nem como jornalista, nem como psicanalista, eu estou falando como mulher, como mãe, como cidadã. A justiça, a meu ver, não resolve. Então, a população agora está se dando ao direito de resolver como deveria ser resolvido, porque esse crime ou é pena de morte ou é prisão perpétua, 2 coisas que nós não temos no Brasil. O senhor teve vontade de fazer justiçamento? E como o senhor vê esses casos quando acontece? Acha errado? É o que tem para hoje? Como o senhor vê tudo isso na qualidade de pai de uma vítima?
Então, na época, quando ele foi solto, né? Quando o delegado falou que foi solto, eu procurei sim. Acho que eu vasculhei essa zona sul de cabeça, virei de cabeça para baixo atrás desse cara. E se eu tivesse tido a oportunidade de pôr as minhas mãos nele, eu teria sim feito. Eu vou falar bem direto no português, bem claro. Eu teria feito vingança, sim. Porque eu lembro quando eu entrei naquela sala do Instituto Médico Legal, que eu vi o corpo da minha filha na situação que estava. O legista puxou aquela toalha. Quando eu vi aquilo me deu uma dor, uma revolta e um juramento que eu fiz para mim mesmo. Eu falei: eu vou acabar com a vida de qualquer pessoa que fez isso. Nem que custe a minha vida, eu vou acabar com a vida. Então, eu fiz um momento de muita ira, de muito ódio naquele momento. Só um pai que tem a dor e a tristeza de passar pelo momento desse sabe o que a gente sente naquele momento. Então fui atrás, fui de tudo. Ele deu sorte, ele deve agradecer a Deus todo dia por eu não ter encontrado ele, porque ia ser cruel demais para ele. Quanto ao que eu penso sobre ver as pessoas fazerem, né, hoje isso, a justiça com as próprias mãos, né? Se a gente for olhar hoje, pelo que eu estudei, pelo que eu prego, pelo que eu acredito, acerca biblicamente falando, não é correto, porque a Bíblia vai dizer que a vingança não pertence a nós, e o termo vingança é utilizado biblicamente para o próprio Deus, ou seja, existe um texto que diz: não vingueis por vós mesmos, minha é a ira e minha é a vingança, ou seja, Deus, a gente tem a imagem de Deus, né, que ele é pai, que ele é bondoso, mas em relação a essas coisas aí, Deus tem ira também e Deus tem vingança, e a mão de Deus vai estar sobre eles. Agora, quanto às pessoas fazerem com as próprias mãos, eu não condeno, não. Eu não vou mentir que eu não condeno. E é como você falou, é o que está tendo para hoje, infelizmente, num país que não tem uma lei que realmente faça o que é para fazer, que seria a pena de morte, prisão perpétua, castração química. E eu vou falar uma coisa aqui, e quem está ouvindo tem o direito de discordar, mas com plena convicção. Eu não acredito em ex-pedófilo. Eu não acredito em um ex-estuprador. Quem cometeu um crime como esse uma vez, vai cometer de novo. Ele só vai precisar da oportunidade. Existe um ditado popular que as pessoas dizem que a ocasião faz o ladrão. Então, da mesma forma, a ocasião a ocasião faz um estuprador, a ocasião faz um pedófilo. Então, não acredito que esse tipo de gente tenha recuperação, porque nesse ministério pastoral eu trabalho há anos com pessoas que saíram da dependência química e que realmente se curaram disso, mas tiveram suas recaídas lá atrás. Pessoas que largaram o crime, saíram no crime, sei lá, quer que seja por tráfico, por assalto, sei lá, mas também tiveram suas recaídas antes de se curarem 100%. Por que que na mentalidade das pessoas, o pedófilo, ou do judiciário, o pedófilo ele tem que ter uma oportunidade, sendo que ele também vai ter suas recaídas? E, ao contrário dos outros, eu não acredito que ele tenha recuperação nenhuma, porque essas recaídas, elas vão acontecer sempre ao longo da vida dele. Então, são o tipo de pessoas que, para mim, deveriam ser tiradas do convívio de dentro da sociedade. Agora eu vou falar como uma especialista em psicopatologia. Não tem recuperação. Não. Nem pedófilo, nem estuprador, nem sadomasoquista, porque eles fazem parte de um grupo chamado perversos, né? E aí entra quando o pessoal fala, então é psicopata. Não, não é. Perversão não é psicopatia, embora existam psicopatas perversos. Então, um perverso, ele não tem cura. Ainda mais o perverso que precisa subjugar e torturar vítimas, seja na zoofilia, na pedofilia ou no estupro. E vai a dica para as mulheres que a esquerda fala, faz xixi na hora do estupro. O perverso não liga para isso, muito pelo contrário. Dá mais prazer porque se urinar demonstra pavor. E quanto mais pavor, mais excitado. Então, não caio nessa. Não existe recuperação de pedófilo, não existe recuperação de estuprador, não existe recuperação de quem pratica zoofilia e outras perversões. Por isso que o Código Penal deveria ser alterado para deixar essas pessoas trancadas o resto da vida. Da castração química. A castração química, ela diminui a libido,
e tira a ereção, mas a perversão permanece. E aí entra cabo de vassoura, escova de dente e outros objetos que dá para serem usados. Pastor, agora eu gostaria que o senhor se visse apenas como o pai da Sabrina. Esquece o Vitor, esquece o pastor, esquece o empresário, esquece o pai dos seus outros filhos. Apenas o pai da Sabrina. Quando o senhor for chamado por Deus para voltar ao reino dos céus, encontrar a Sabrina, o que o senhor gostaria de falar para ela? Abraçar. Abraçar ela, só sentir ela. Abraçar. Não tenho nem palavra. É um momento esperado demais. Só quero abraçar e dizer eu te amo. Somente isso. É isso. Difícil, né? Difícil. Conselho que o senhor daria para os pais que estão passando por isso nesse exato momento, que acabaram de perder os seus filhos para a violência? Não se isolarem, não ficarem sozinhos, não se trancar dentro de um quarto, porque tudo isso eu fiz no começo e isso piora mais ainda a situação. Procura ter fé, porque não tem como, a gente precisa ter uma fé, embora no início eu fiquei muito revoltado, assim, no começo, inclusive a gente se revolta com Deus, com tudo, com religião, com tudo, a gente começa a questionar, e se Deus existisse, por que isso acontece? É normal. Eu sou bacharel em teologia e todo meu conhecimento teológico foi por água abaixo naquele momento, assim, porque a gente fica cego por conta das emoções e tudo, mas mesmo assim o aconselho é fundamental. Se apega à fé, fica perto de pessoas que sejam positivas, que vão te ajudar a passar por aquele momento tão difícil, te dando carinho, suporte, amor, atenção. Procura estar do lado também de pessoas que passaram por isso que você está passando no momento, porque essas pessoas vão saber o que te falar, vão saber que direção te dar e vão saber a melhor forma de te ajudar. Então é isso, não se isolar, não ficar recluso, não deixar que a depressão ela venha e te pegue, porque a depressão me pegou e quase me matou nessa época. E a gente, às vezes as pessoas olham pra gente hoje, vê eu, o Beto, todo mundo ali, né, o Leniel, poxa, é bonito, é forte, homens, mulheres aí que perderam seus filhos hoje lutando, mas vocês estão vendo a gente hoje, vocês não viram a gente lá atrás, nos nossos quartos escuros, sofrendo, definhando, sem se alimentar, a depressão matando, a tristeza, a angústia, sabe? É difícil. Então, ou seja, para estarmos aqui hoje de pé, firme, forte, podendo falar para vocês, alertar vocês e ajudar pessoas que estão passando por essa situação, a gente teve que vencer, primeiramente, a nós mesmos, esse estado emocional tão difícil que nós passamos. É por isso que eu falo que vocês são guerreiros demais, gente, porque só de imaginar já me dá uma angústia muito grande, muito grande. Eu reconheço na minha pequenez de ser humano que eu não aguentaria jamais, jamais. Por isso que eu os considero o meu exemplo de resiliência, o meu exemplo de luta e de continuar de pé. Porque quando eu penso que eu estou passando por algum problema, eu lembro do pai da Sabrina, do pai da Vitória Gabriele, da mãe da Console, da Angelina, que perdeu a filha também por erro da polícia, enfim. E são vocês que vêm à minha mente na hora assim mais difícil, porque olha, essa resiliência que vocês têm é sobre-humana, vem de Deus, vem da fé, né, pastor? E a sede de justiça, acima de tudo. Porque um ser humano sem um objetivo, sem foco, sem objetivo, eu costumo dizer que essa pessoa ela não tem sentido algum para ela na vida, então ela estaciona no tempo. Mas quando a gente estabelece algo como objetivo, no nosso caso é justiça,
não só pelos nossos filhos, mas pelos outros que estão vivendo esse momento e pelos que, infelizmente, ainda vão acontecer, porque Vitórias, Sabrinas, Isabelas não foram as últimas. Infelizmente, a gente ainda vai ver muito isso acontecer. Enquanto fôlego a gente tiver e força a gente tiver, a gente vai para a luta aí para que seja feito alguma coisa nesse país. E eu tenho esperança disso, sim, um dia. Eu tenho esperança que mude, tenho esperança que nosso cenário político mude, que tudo mude, e a gente tenha que um dia o Brasil vai ser um país que possa não ser o melhor do mundo, mas que seja uma referência. E as pessoas lá fora possam olhar e dizer bem assim, poxa, que país era aquele que era tão difícil, tão escasso de leis e de tudo, e hoje é o que é. E realmente a gente viver num lugar maravilhoso que vai ser o nosso país. Eu acredito sim, no futuro. Ah, Deus te ouça, pastor, porque eu sou uma das pessoas que mais briga nas redes e vou em Câmara de Vereadores e assembleias, enfim, pedir a mudança das leis, porque não adianta a gente se preocupar que filhos nós vamos deixar para o mundo, o que nós estamos fazendo para os nossos filhos, mas que país que nós estamos deixando para os nossos filhos, o que nós estamos ensinando, o que os governantes estão ensinando para os nossos filhos, que roubar pode, que matar pode, que fazer maldade pode, usar droga pode tudo, só não pode ser correto, só não pode colocar o seu filho para trabalhar aos 14 anos, para ensinar responsabilidade, só não pode agir certo nesse país. Aqui pode agir errado sempre, né, pastor? Exatamente. Pastor, eu quero agradecer ao senhor, pedir desculpa pelas vezes que eu me emocionei, mas eu sou mãe, sou ser humano, e relatos como o seu é muito difícil de ouvir e de segurar. Embora a gente tente segurar ao máximo, é difícil. Então, eu peço desculpa ao senhor por ter me emocionado, agradecer imensamente a sua presença e dizer que a TVD e o canal Silvio Navarro está sempre de portas abertas para o senhor, para quando o senhor quiser voltar, se tiver alguma atualização, se acontecer alguma coisa com o Jefferson, que torço eu para que aconteça alguma coisa dentro da cadeia com ele, quiser voltar para falar, é só me avisar que as portas estão abertas para o senhor. Com certeza. Eu que agradeço pela atenção, por vocês terem entrado em contato, por ter essa oportunidade de falar mais uma vez sobre tudo isso, né? De manter também a memória da Sabrina viva. E a gente tem essa oportunidade de falar sobre essa sede de justiça que a gente tem, né? E a expectativa também sobre a mudança nesse nosso país. Pessoal que nos acompanhou até aqui, tanto na TVD como no canal Silvio Navarro, pode cortar o vídeo, pode usar o material. Aqui ninguém tem ciúmes com o material, só não tira do contexto e nos marque para a gente saber que vocês gostaram. Fiquem todos com Deus e até amanhã e tenham uma boa noite. Tchau. Tchau.